Capítulo 33. Lúcia se acomodou próximo a um arranjo de plantas com tonalidade lilás, um dos vários espalhados pelo saguão principal do centro hospitalar, permitindo-se um momento de quietação, enquanto desfrutava da maciez do assento e da tranquilidade do lugar. Procurou um local mais reservado, longe da entrada e saída de pessoas, para que pudesse se isolar e refletir sobre os últimos acontecimentos. Afinal de contas, quando tudo parecia caótico, o melhor a fazer era parar e se reorganizar. Estivera tão envolvida com as novidades que a mudança de ambiente lhe trouxera que até se esqueceu de que precisava descansar mais, ou pelo menos manter o costume de comer em intervalos menores, e mesmo sabendo que não se encontrava em condições de abusar da saúde, por conta da gestação não conseguia se fosse diferente. Olhou para o ventre levemente protuberante, escondido pelas roupas largas, e o massageou com movimentos leves e circulares enquanto os pensamentos corriam soltos. O organismo dava sinais de cansaço e esgotamento físico, e se sentir sono durante o dia ou ficar desperta à noite se tornara um hábito, provavelmente os dias mais longos de Artânia estavam contribuindo para aquele mal-estar. 4 dias haviam se passado desde sua chegada a Artânia, e para o próprio alívio, Torã vinha se recuperando aos poucos. Ainda não havia acordado, mas os sinais vitais estavam cada vez mais fortes e constantes. Por isso recebeu autorização para visitá-lo 5 vezes ao dia, em pequenos períodos. Um pouco antes de retornar à Terra, Zomar a ajudou a se comunicar com sua mãe Alzira pelo Vig, cumprindo seu acordo e deixando Lúcia mais tranquila. Ela ficou impressionada com a nitidez da imagem e com a clareza do som, causando uma sensação de que estavam bem próximas uma da outra. Lúcia, ao falar, foi percebendo a fisionomia da mãe mudando gradativamente, e no final já se mostrava bem mais relaxada, certa de que a filha estava bem. Apenas algumas mentirinhas, como o nome do país em que estava morando, foram necessárias e totalmente aceitáveis naquele momento. Na ausência de Zomar, Elese se prontificou a ajudá-la no que precisasse, se mostrando muito ofendida sempre que Lúcia recusava qualquer auxílio. A convivência com ela era sempre muito agradável e Lúcia se sentia cada vez mais à vontade. Entretanto, foram inúteis as tentativas de Elese de convencê-la a sair um pouco daquele lugar, para que pudesse descansar e se alimentar melhor. Por fim, desistiu de persuadi-la e providenciou alimentos bem nutritivos e roupas para o uso diário. Lúcia sugeriu alguns modelos que fossem mais folgados na cintura e que seguissem um estilo menos formal, evitando também as estampas e cores fortes. A última coisa que queria naquele momento era que desconfiassem de sua gravidez ou, o que seria pior, que a considerassem uma pessoa de muito mau gosto. Como era estudiosa dos costumes da terra e estava atendendo uma solicitação de Zomar, Elese providenciava tudo o que Lúcia estava acostumada, incluindo móveis, utensílios pessoais e vestuários, para que o processo adaptativo fosse o menos agressivo possível. E quando nada mais restava a fazer a não ser esperar, Lúcia gostava de se refugiar numa das salas de repouso localizadas dentro do complexo. Aquelas escapadas eram providenciais, quando a esplêndida e simpática amiga da família resolvia dar o ar da graça para atormentá-la. Adrina não perdia a oportunidade de soltar seu veneno quando estavam próximas, sempre tendo o cuidado de se esconder atrás daquela densa camada de gelo petrificado. A sanha por Lúcia era notória e crescente, deixando densas nuvens pelo ar.
Nori, a mãe de Torã, raramente se dirigia a Lúcia, mostrando-se muito distante e deixando clara a preferência por Adrina, mas ela respeitava sua decisão. Afinal de contas, se tinha alguém invadindo o espaço, era a própria Lúcia. Às vezes ouvia comentários de algumas artanianas, que pareciam, entre aspas, preocupadas, em busca de notícias do estado atual de Torã. Por mais que tentasse se policiar, naquelas horas, Lúcia não conseguia esconder o ciúme que a aflorava no íntimo. A novidade era que já estava bem familiarizada com a língua deles, o Aranur, e não mais demorava tanto para falar. A sua compreensão era um pouco melhor do que a pronúncia, mas a escrita praqueie ainda era desconhecida para ela. Mesmo assim, estava feliz pelo excelente progresso em tão pouco tempo. Apenas achava estranho falar em um idioma e escrever em outro. Rezin, o irmão mais novo de Torã, foi o que mais procurou se aproximar, se mostrando solícito o tempo todo. Eles tinham praticamente a mesma idade, deixando o convívio mais fácil e prazeroso. Algumas vezes a abordava com perguntas sobre o possível relacionamento dela com o irmão, mas Lúcia se abstinha de qualquer comentário. Era visível que todos foram surpreendidos com a presença dela, mas ninguém ousava perguntar claramente qual papel ela tinha na vida de Torã. E por não conseguirem invadir a mente dela, Lúcia se tornou uma verdadeira incógnita. Ainda faltava conhecer Guna, a avó, mas ela não vinha visitá-lo por questões de saúde. E por falar em avós, Lúcia fechou os olhos e jogou a cabeça para trás, encostando-se à parede sem forças para tomar qualquer atitude. Se Razek é exatamente como falam, estou em sérios apuros. No mínimo, ficou magoado pela minha ausência e o fato de não ter me procurado apenas comprova isso. Mas como pensar nesse encontro com Torã correndo risco de morte? Ele fez tudo para que eu viesse para cá e conhecesse o meu avô. E não posso deixá-lo nestas condições. Nem que eu fosse obrigada, conseguiria. Num gesto meio desesperado, passou as mãos pelo rosto, tentando acabar com os pensamentos negativos que a atormentavam. Ainda com os olhos fechados, deslizou uma das mãos pelo pescoço e segurou o colar que estava sob a camisa branca que usava. Um toque foi o suficiente para sentir a força e energia que emanavam da pedra, que passara a ser um amuleto da sorte desde que chegou a Artânia. Preocupada? Lúcia abriu os olhos e virou o rosto para olhar o dono daquela voz. Automaticamente endireitou o corpo, melhorando a postura encurvada. Estava tão concentrada que nem percebeu a aproximação daquele senhor, sentado ao lado dela. Ela o fitou com curiosidade. Com olhos versados, sorriso enigmático e a fisionomia de um sábio, aquele estranho trazia consigo a primazia de alguém que muito vivera. As rugas nos cantos dos olhos diziam-se tratar de alguém na faixa dos 60 a 70 anos. Mesmo sentado, dava para ver que era bem alto, como todos que moravam em Artânia, e por instantes lhe pareceu trêmulo. Lúcia ficou tão entretida em observá-lo que somente depois de um tempo percebeu que a pergunta que lhe fizera ficou sem resposta. Desculpe se pareço um pouco surpresa. Estava distraída e não percebi o senhor se aproximar. O que foi mesmo que perguntou? Franziu a testa. Acho que a minha pergunta é irrelevante nesse momento. Evidentemente se encontra preocupada e cansada também. Lúcia abaixou o rosto por alguns segundos, mas logo voltou a olhá-lo. Você gostaria de conversar sobre o que a preocupa? Ofereceu ele. Ela sorriu, um sorriso pequeno sem graça. Dava para contar nos dedos de uma mão,
quem realmente se preocupara com ela desde que havia chegado. E aquele estranho senhor acabava de ser incluído na lista. Acho melhor não. Se começar a falar, corro o risco de não conseguir parar mais. Você pode tentar, disse com suavidade. Se ficar muito entediante, eu lhe aviso, brincou. São tantas coisas acontecendo que nem saberia por onde começar. Que tal começar me dizendo por que está aqui? Lúcia avaliou mais uma vez se deveria ou não se expor e concluiu que, se respondesse apenas algumas perguntas, não teria problemas. Eu estou acompanhando a recuperação de uma pessoa que sofreu um acidente alguns dias atrás, mas ele certamente irá melhorar. Eu tenho muita fé que sim. E ele é muito importante para você? Perguntou sem rodeios. Um aperto bem fundo no meio da alma por pouco não estrangulou suas palavras. Respirou fundo antes de responder muito. O Senhor nem imagina quanto. A sinceridade com que falou o deixou pasmo. Fora isso, eu abandonei família, amigos, emprego e tudo o que tinha para despencar neste lugar totalmente desconhecido e cheio de pessoas estranhas. E você renunciou a tudo por causa dessa pessoa? Ele foi o principal motivo, mas não foi o único. Eu vim também para encontrar o meu avô, mas por conta deste agravante não pude me ausentar e, nesse momento, ele deve estar imaginando que eu não quero vê-lo. Era exatamente sobre isso que pensava quando o senhor chegou. Suspirou. É uma história bem complicada. Por um bom tempo ninguém falou mais nada e Lúcia se sentiu culpada por não estar sendo uma boa companhia naquele momento e incomodada também. Por favor, não leve a mal, mas não estou conseguindo ser muito agradável hoje, se justificou com um olhar distante. Eu posso imaginar o que está sentindo. A voz dele era baixa, quase inaudível. Lúcia se voltou a ele. O senhor já passou por isso? Viver com a possibilidade de perder alguém que ama? Disse voltando-se para ele. Eu perdi as pessoas que mais amei na vida. Tanto a voz quanto o olhar entristecido mostravam a dor que ele carregava e que talvez quisesse dividir. Como é difícil lidar com a perda, mesmo quando não estamos diretamente envolvidos, refletiu ela. Eu sinto muito. Foi recente? Disse sensibilizada. Não. Isso foi há muitos rams, mas a dor continua aqui dentro, calcificada. O tempo ameniza, mas não acaba com ela jamais. Lúcia se calou, pensando em algo que pudesse reanimá-lo, mas logo viu que seria uma missão impossível. Passados alguns segundos, ele desviou os olhos para o chão, enquanto ela buscava uma saída para aquela situação desconfortável. Devem ter ficado recordações maravilhosas que o ajudam a combater a saudade e esse aperto no coração. Tentou animá-lo de alguma forma. Ele, que se mantinha cabisbaixo, parecendo estar mais interessado nos desenhos geométricos sobrepostos que se formavam no piso, subitamente ergueu a cabeça olhando-a de um jeito tão profundo e desesperador que, quando se deu conta, estava segurando firmemente a mão dela. Nem sempre as situações ocorrem como queremos e as frustrações despertam nossos piores instintos, nos deixando à mercê deles. Parou para inspirar profundamente. Num instante fazemos algo terrível e no outro percebemos que a oportunidade de mudar o que foi feito se foi para nunca mais voltar, ficando apenas a culpa e o remorso. Lúcia o fitou intrigada com aquela reação. O que o senhor está querendo dizer com isso? Os olhos pretos brilhantes como ônix não desviavam um segundo dos dela. Nem sempre as lembranças são boas recordações. Lúcia queria entendê-lo melhor para ajudar de alguma forma.
O que aconteceu exatamente? Disse um pouco apreensiva. Ele abaixou a cabeça novamente, retirando a mão dele sobre a dela. Respirou profundamente antes de prosseguir. A minha companheira faleceu há muito tempo, quando nossa filha ainda era pequena. Cassiri sofreu um terrível acidente e, confesso, que fiquei totalmente desnorteado na época. Apesar de ela ter finalizado a vida de forma trágica, eu me orgulho em dizer que nós tivemos o privilégio de vivermos juntos em harmonia por muitos rams. E foi a certeza de que ela viveu uma vida feliz ao meu lado que me deu forças para seguir em frente. A emoção que o acometeu quase o impediu de continuar. Mas a minha maior dor foi quando a minha filha morreu. A gente se entendia muito bem e todos diziam que éramos muito parecidos. Quando não concordávamos com algo e discutíamos, era por pouco tempo. A voz se tornou um fiapo. Depois de nossa última briga, nunca mais a vi. Lúcia se sentiu sufocar, tamanho era o aperto no coração. Aquele artaniano a olhava com uma intensidade sobrenatural, deixando-a ainda mais vulnerável e sensibilizada. Algo dentro dela pressentiu aonde aquele desabafo chegaria e qual seria o final daquela história. Numa tentativa de fugir daquele momento crucial, fechou os olhos com força e algumas lágrimas escaparam deslizando pelo rosto. Ai, meu Deus, não pode ser, não pode ser, pensou ao encará-lo novamente. Eu tentei voltar atrás, eu tentei encontrá-la, mas não tive a chance de me redimir. Ela fugiu de mim para nunca mais voltar. Ele se calou por conta do desespero que o acometeu. Então, abaixou a cabeça e daquele jeito permaneceu. Lúcia, que já se encontrava no limite, não conseguiu se conter, deixando extravasar um oceano de sensações. Desespero, amor, alívio, remorso, culpa, alegria e tristeza se misturavam naquele instante, impossibilitando qualquer tentativa de pronunciamento. Desde o dia em que soube do passado e da existência de um avô, fantasiou aquele encontro, mas jamais imaginou que seria algo tão difícil de vivenciar. Leves tremores sacudiam seu corpo frágil, como ondas contra um rochedo, e as lágrimas chegaram derrubando todos os medos e angústias. Naquele instante, olhando para o estranho diante dela, tão vulnerável e totalmente arrependido, Lúcia se sentiu cúmplice por compartilharem a mesma dor. Sem pensar muito na maneira como os artanianos se portavam diante das emoções, ela o abraçou com força, querendo com aquele gesto compartilhar os sentimentos com ele. O carinho com que o envolveu nos braços o surpreendeu, e somente depois de um tempo foi que ele retribuiu o gesto. A ausência de palavras entre eles se estendeu até o momento em que Razek se recompôs e falou: minha neta querida, não faz ideia de como esperei por esse momento. Desde o dia em que soube que estava viva, o meu coração voltou a bater, me enchendo de alegria e esperança. A voz pareceu falhar. O destino arrancou a sua genitora de mim, mas me devolveu você, para que finalmente pudesse ter a chance de pedir perdão. Lúcia tentou controlar um pouco o choro, enquanto se desvencilhava do abraço para olhá-lo de frente. Eu estou muito feliz por encontrá-lo. E o Senhor não me deve nada.
E nem tem que me pedir para perdoá-lo. O arrependimento e a dor que sente pelos erros cometidos o absolveram há muito tempo. Mas eu ainda me culpo por tudo de ruim que aconteceu a Moná, a você e a seu genitor também. Eu fui o único responsável por todo esse infortúnio e paguei muito caro pelas minhas atitudes impensadas. Lúcia precisou respirar fundo por 2 vezes, pois as lágrimas teimavam em voltar. O Senhor é que precisa se perdoar. Enquanto continuar se punindo, não vai encontrar a paz que tanto busca, disse, passando a palma da mão pelo rosto molhado. Ele permaneceu um tempo olhando-a com atenção, tentando não perder nenhum detalhe da fisionomia de Lúcia, dos gestos e das emoções que vinham dela. Parecia que estava vislumbrando um diamante raro e valioso. Era como se tivesse voltado ao tempo, na época em que Moná ainda era viva. Você é linda e lembra tanto ela. Passou os dedos levemente pela face de Lúcia, se certificando de que era real e não apenas um sonho. Que bom, Lúcia, que bom que você decidiu vir, conhecer esse velho ranzinza e cheio de amargura na alma. Eu confesso que deixei Toran louco durante esses rams, e nossas discussões já tinham virado um hábito, sempre que nos encontrávamos. Por conta da minha ansiedade, tinha pressa em tê-la ao meu lado. Mas ele teimava em agir com calma, alegando que a demora fazia parte da estratégia de aproximação. Eu dei muito trabalho para vocês, enfatizou. Razek estava tão concentrado nos próprios pensamentos que pareceu não ter prestado muita atenção nas palavras dela. Por um tempo concordei com ele e hoje percebo que em parte Toran tinha razão. Mas não foi somente este o motivo que o fez agir assim. Ele precisava desse tempo, porque tinha medo do que você representava para ele, medo do estrago que poderia fazer na própria vida. No início, eu não desconfiei, mas com o passar do tempo, fui percebendo um brilho intenso nos olhos dele sempre que conversávamos sobre você. Algo incomum para um artaniano. Confesso que isso me incomodou de certa maneira, como se ele estivesse a roubando de mim. E, sorrindo, continuou a explanação. Toran bem que tentou disfarçar tanto interesse e preocupação, alegando se tratar apenas de um mero protocolo, mas nada escapa aos meus olhos, nada mesmo. Rapidamente desviou os olhos para a barriga de Lúcia, ao enfatizar a última frase. Será que existe um terceiro motivo para você ter vindo a Artânia? Lúcia sorria e chorava ao mesmo tempo, e sem forças para encontrar as palavras certas que traduzissem o que estava sentindo, apenas o abraçou novamente enquanto se fortalecia. Se tem alguém que precisa se desculpar aqui, esse alguém sou eu. Confesso que não aceitei muito bem quando Toran contou sobre a minha origem. Nós brigamos muito no começo, mas aos poucos ele me fez ver esses acontecimentos por outro ângulo. Hoje eu tenho consciência de que fomos todas vítimas de uma fatalidade. E em relação ao terceiro motivo, ele ainda é segredo e vai continuar assim até que eu possa falar com ele. Por enquanto, somente o Senhor, Zomar e Elese sabem. Parou apenas para respirar. Eu não sei qual será a reação dele frente a isso, mas independentemente do que houver, eu estou muito feliz em saber que estou esperando um filho dele. Você sabe que pode contar comigo e tem o meu apoio, seja qual for sua decisão. Encontrei uma neta que nem sabia que existia e descubro que vou ter outro descendente.
Eu não poderia estar mais feliz. Você o ama muito, não é mesmo? Muito. Eu não posso abandoná-lo agora e farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo. O senhor consegue compreender sem ficar magoado ou ressentido? Perguntou temerosa. Eu vou fazer o possível e o impossível para conseguir dividir você um pouquinho com ele. Fique aqui o tempo que precisar, mas depois, quando tudo se normalizar, quero que passemos um tempo juntos. Temos muito que conversar e planejar para a chegada desse menino. E quem falou que será do sexo masculino? Disse fingindo indignação. É apenas um palpite de um velho bobo que sempre teve vontade de ter um sucessor. Você precisará fazer alguns acompanhamentos. Não se preocupe. Começarei assim que for possível. Deixe que eu providencie isso. Ótimo! Só me dê mais alguns dias para me organizar. Como faço para falar com o senhor? Zair sabe como me encontrar, mas estarei sempre em contato, pois quero acompanhar de perto a recuperação de Torá. A expressão de Razek se tornou séria de repente. Ele vai escapar dessa, mas de mim ele não escapa. Em seguida deu um sorriso enviesado, mostrando que aquele comentário se tratava de uma mera brincadeira, mas, talvez, com um fundo de verdade. Lúcia apenas riu, pressentindo que algumas desavenças poderiam ocorrer entre eles, se não soubesse levar a situação com leveza e ponderação. Não queria ser alvo de disputa e de atenção entre dois homens, mesmo que os interesses não fossem os mesmos. Briana ficou feliz quando falei sobre você. Não vê a hora de serem apresentadas. O que depender de mim, farei de tudo para que essa amizade dê certo. Fale como ela é. Ela é meiga, bonita e muito atenciosa com as pessoas com quem convive. Um encanto de menina. Mas apesar desse seu jeito, ela tem muita dificuldade para se relacionar com pessoas que não conhece. Ela é um pouco tímida e insegura. Eu sei muito bem como é isso, comentou Lúcia. Geranda é muito dominadora com ela e esse jeito a prejudica ainda mais. Eu procuro orientá-la sempre que posso, mas ela raramente me ouve, infelizmente. E como a sua esposa reagiu à minha chegada? Razek desviou os olhos, respirando pausadamente antes de responder. Ela ainda precisará de um tempo para se acostumar. Ficou ofendida por eu não ter contado antes, alegando ter sido pega de surpresa. Por fim, acabou não se sentindo bem e esse foi um dos motivos que retardaram nosso encontro. Eu sinto muito. Não quero ser motivo de discórdia entre vocês e sinto mais ainda por não o ter procurado quando cheguei aqui em Artânia. Eu não fiquei chateado, a verdade é que também precisei me preparar para esse momento. Não entendi. Eu vou te confessar algo, essa é a terceira vez que venho aqui para lhe ver. Então, por que? Eu não sei. Simplesmente não conseguia. Um medo terrível de não a agradar ou pior de perdê-la tomava conta de mim. Mas o que importa agora é que essa sensação não existe mais. E saber que você está gerando um artaniano legítimo somente traz a certeza de que estamos saindo dos intermináveis desvios para entrar na trilha principal de nossas vidas. Sei, respondeu sem muita convicção por conta do eco que a palavra legítimo fez em sua cabeça. A intuição dela dizia que aquele termo ainda seria cantado em verso e prosa muitas vezes. Agora, em relação à Geranda, não quero que fique preocupada. Ela está ciente de todos os meus planos e saberá respeitá-los. Por enquanto ficará em nossa morada até que decida o que fazer. Pode ficar tranquila, que eu já organizei tudo. Parou de falar para pegar uma caixinha no bolso. Esta placa feita de fibra de carbono ionizado
Contém todos os seus dados e precisará estar sempre com ela enquanto estiver gestante. Depois ela será introduzida na parte subcutânea do braço direito, ficando invisível aos olhos. Nesse microespaço também se encontra a senha para acessar a rede pessoal interligada. Rede pessoal interligada? O que é isso? Perguntou curiosa. Aqui nós não usamos papel ou metal como forma de pagamento. Todas as transações são feitas através de uma senha que se conecta com a rede financeira mundial. Um sorriso apareceu nos lábios dele quando avaliou a expressão confusa da neta. Com calma, você vai se inteirando dos detalhes. Fique tranquila que tudo dará certo. Pigarreou por 2 vezes antes de concluir. Ah, a propósito, eu acrescentei o meu sobrenome em seus documentos. Espero que não se importe, é claro. Lúcia percebeu que nunca havia perguntado a Torã o sobrenome da família e o olhou de um jeito meio desconfiado. Eu posso saber como vou me chamar agora? O sorriso que deu iluminou todo o rosto quando respondeu. Lúcia Viraldi Dramsger.